O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Então, se o seu vídeo não chega a pelo menos 1000 visualizações, algo de errado você está a fazer. Então vem comigo, vou te ensinar alguns segredinhos que eu sei. Hoje eu vou te ensinar um método muito eficaz para você poder divulgar seu canal no YouTube e ganhar muitos inscritos todos os dias. Então, se você gostou do tema do vídeo, vai deixando o like, inscrever no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades do canal. Melhor ficar até o final do vídeo, porque no final desse vídeo eu vou ensinar outro método que eu uso para ganhar muitas visualizações. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta. Uma das formas de divulgar o seu canal no YouTube é criar temas que as pessoas procuram. Você precisa fazer um vídeo que a demanda seja alta, muito elevada. Porque se você fazer um vídeo que as pessoas procuram, o YouTube ele vai recomendar os seus vídeos para essas pessoas. E como você vai saber o que as pessoas estão a procurar? Muito fácil. Você vai na barra do YouTube, coloca lá um tema que você quer falar sobre. Aí ele vai me dar algumas sugestões de temas. Você não pode fazer um vídeo do tipo Márcio tomando café da manhã. Mas quem vai querer saber se eu estou a tomar café da manhã? A não ser que eu seja o Justin Bieber. Mas como eu não sou famoso, eu tenho que fazer vídeos que as pessoas gostam. Vídeos que as pessoas já procuram. Então você opta por fazer esses 3 primeiros temas que o YouTube sugere. Outra forma de ser muito divulgado pelo YouTube é fazer thumbnails chamativas, criar miniaturas que chamem a atenção das pessoas. Quanto mais chamativa for a sua thumbnail ou a sua miniatura, mais as pessoas vão clicar no seu vídeo para assistir. Se a taxa de cliques do seu vídeo for muito alta, o YouTube ele tende a entregar mais o seu conteúdo às pessoas. Então, quanto mais cliques ter o seu vídeo, melhor ainda. Você não pode fazer um vídeo super incrível e a miniatura não despertar nenhum interesse. Opta por usar cores quentes quando for fazer a sua miniatura. Porque as cores quentes, por mais estranho que apareça, chamam muita atenção das pessoas. Então ficou aí a dica, usa cores quentes quando for fazer a sua thumbnail. Outra forma de ser ainda bem divulgado, está sempre nas primeiras páginas do YouTube, é criar tags que as pessoas procuram. Porque depois do título, é a partir das tags que as pessoas vão encontrar o seu vídeo. Eu vou te ensinar um método que eu uso para mim poder hackear os meus concorrentes, mas isso só no final do vídeo. Se não se inscreve no canal, se inscreve já e ativa o sino das notificações, porque todas as sextas-feiras tem vídeo novo no canal. As minhas redes sociais vão estar passando aqui na tela, então não esqueça de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e se quiser, me segue também no Facebook. Outro método muito importante que você tem que usar, se você ainda não usa, começa a usar agora. Não importa qual conteúdo você faz, você tem que fazer esses vídeos. Eu estou a falar dos vídeos evergreen. Se você não sabe o que é vídeo evergreen são aqueles vídeos que não passam da moda. Pode passar 10, 20, 30 anos, as pessoas sempre vão pesquisar por esse conteúdo na internet. Como esse vídeo que eu estou a fazer agora é um vídeo evergreen, porque pode passar 10 anos, 20 anos, sempre vai ter pessoas a pesquisar na internet como divulgar canal no YouTube, como ganhar inscritos, como ganhar visualizações. Então isso não passa, isso são vídeos evergreen. Se você chegou até aqui, parabéns, você é um sortudo, porque agora eu vou te ensinar os 2 últimos truques que eu falei no início e no meio do vídeo que eu ensinar para vocês. Primeiro, para você poder ganhar muitas visualizações, e com muitas visualizações vem muitos inscritos, você terá que hackear os seus concorrentes. E como você vai fazer isso? Antes de postar o seu vídeo no YouTube, você pesquisa pelo seu vídeo no YouTube. Os 3 primeiros vídeos que aparecerem, você copia o link de cada um deles e coloca no seu bloco de notas. Aí você vai precisar de um aplicativo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você usar computador, não se preocupe, porque eu vou estar ensinando nos 2 lados, um para computador e outro para smartphone. O que nós vamos fazer com esses 3 vídeos?
nós vamos tirar as tags de cada vídeo e colocar no bloco de notas. Depois de ter tirado as tags dos vídeos, é só você escolher as tags mais importantes para o seu vídeo. O segundo método é você programar sempre os seus vídeos. Nunca publique um vídeo desesperadamente. O seu vídeo precisa de pelo menos 15 minutos para repousar no YouTube, para o algoritmo do YouTube entender a quais pessoas ele entregar esse mesmo conteúdo. Se você vai publicar o seu vídeo às 19 horas, você precisa de pelo menos ter o seu vídeo carregado no YouTube às 18h30, que para as 19 pontos ele está disponível para os seus inscritos. Esse foi o vídeo de hoje, e se gostou do vídeo não esqueça de deixar o like e se inscrever. Na descrição do vídeo vai estar o link dos canais dos meus parceiros, então vocês vão lá dar uma força para eles se inscrevendo no canal deles. Se você gosta de vídeos como esse, é só você mandar muitas mensagens lá no meu Insta, que eu vou estar respondendo todo mundo. E eu criei uma playlist onde eu vou colocar apenas vídeos como esse, então mandam muitas mensagens no Insta a pedirem vídeos como esse. Até o próximo vídeo.